Ai, ai, que dia bom e o que poderia dar errado? O dragão tá vindo! Tira as ovelhas do varal! Eu ainda nem paguei minha casa! Bora pegar esses danados! Quando você não vai à aventura, ela vem até você. Já se Abriram as portas do Masmorra D2. Ai, eu odeio masmorras! Olá, aventureiros e aventureiras! Quem fala com vocês agora é o aventureiro Diogo. Estamos aqui no primeiríssimo episódio do Masmorra D2. Eu com o meu amiguinho Dudu. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Espero que vocês gostem do tema que a gente vai trazer para vocês hoje, que é... De onde vem o roleplay e a história do RPG até onde ninguém nunca antes contou, não dessa exata maneira. Dudu, fala pra gente, qual que é o nosso objetivo aqui hoje, o que a gente quer falar, de quais curiosidades a gente quer bater um papo, desvencilhar esses mistérios? Bom, o objetivo hoje é conversar com o pessoal para explicar um pouco o que é o RPG e de onde ele vem. Além disso, como que o RPG se popularizou. Então, pessoal, quando a gente fala de roleplay, o que a gente pensa? Pensamos, logicamente, traduzindo a palavra em tradução livre, roleplay seria a gente interpretar papéis. E isso é basicamente 90% de um bom RPG. Uma excelente interpretação de papéis, tanto por parte do narrador quanto pela parte do jogador. Mas essa prática, ela não começa e termina no RPG, muito pelo contrário. Ela já vinha antes, como um fator cultural que a gente tem em diversos povos, Dudu? Então a gente já tem desde o passado, vamos dizer assim, brincadeiras de criança, onde as pessoas assumem papéis diferentes cada uma. A gente tem vários exemplos clássicos aí que, se a gente for colocar no conceito, seria um roleplay, por exemplo, um polícia e ladrão, um jogo de espionagem, todo tipo de atividade que você vai fazer, que você está interpretando um papel que é diferente daquele seu do dia a dia, teoricamente você pode dizer que você está fazendo um roleplay. É verdade. Né? Nunca tinha parado pra pensar por esse ângulo. Sim, por exemplo, quando você tá no teu trampo, chato pra caramba, e você tem que aturar aquela pessoa mala. Você tá interpretando um cara legal pra poder passar o seu dia. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente tá realmente engajado em interpretar um papel que é diferente do nosso, a gente pode dizer que a gente tá fazendo roleplay. E por que isso é tão importante, não só pros jogos de RPG, mas pra qualquer outro tipo de jogo? Porque quando você faz o roleplay, Dudu, o que você faz? Tadã! Você interpreta. Exatamente, e a interpretação ela gera uma conexão. Normalmente quando você tá, por exemplo, vamos dizer assim, até levar para uma outra ótica, lendo um bom livro, vendo uma boa série, todos os fatores de identificação que você tiver com aquele personagem vão fazer com que você aproveite mais aquele conteúdo, absorva mais aquele conteúdo. Então, por exemplo, você pode ter até uma forma de roleplay se projetando em cima de um personagem de um filme, em cima de um personagem de um livro, em cima de um personagem de uma série. De certa maneira, você trazer aquilo ali para você, você pode, além de criar essa conexão, melhorar a experiência que você está tendo com aquele material. Nossa, palmas para ele, gente. Obrigado. Explicou muito bem. E aí, qual que é a nossa ideia, Dudu? A nossa ideia é entender o roleplay. Ele vem de onde? Voltando no tempo, olhando para trás, a gente vê que, somos um podcast que está falando de RPG. Logicamente, não vamos nos limitar apenas ao RPG, mas o RPG não foi o primeiro jogo que existiu. A gente tem N outros jogos que se baseiam em regras específicas para funcionar, Dudu? Provavelmente os jogos de tabuleiro, por exemplo, jogos de xadrez, todos eles têm regras e a gente segue essas regras para você se basear ali naquele jogo, para você conseguir jogar o jogo. Então, acredito que o RPG tenha uma base também, E provavelmente esses jogos também serviram de base para a criação do RPG em si. É bacana, Porque quando a gente fala de RPG, ele incorpora diversos elementos que tem em todos esses jogos. Então ele pega um tabuleiro de um jogo de xadrez, de um jogo de damas, de um jogo tem até xadrez japonês, xadrez chinês, etc, Então ele pega essa questão das casas, posicionamento, movimentação que cada peça pode fazer, a diferença e que torna, o RPG uma coisa tão legal, que a gente, a ponto de pessoas loucas, insanas fazerem podcast sobre isso na internet, é que Jura? você tem
né? Juro, raramente acontece todo dia. Nunca vi. Então. E aí, o que significa essa questão dessa liberdade que você tem, né? Você pode ter uma história que está sendo contada por duas vias. Você tem um narrador contando a sua história e você tem jogadores que estão interagindo com essa história e, na maioria das vezes, criando caminhos que o narrador seria incapaz de chegar sozinho, né? Sim. Essa é a parte bacana de tudo. Eu costumo, quando eu tô conversando assim, com alguém, eu falo assim, eu jogo RPG. A pessoa fala assim, nossa, mas o que é isso? Tá? Eu tento explicar o RPG da seguinte forma. Falo assim, imagina uma novela. A novela, a gente tem o escritor da novela que vai escrever toda a história e vai delimitar tudo que todos os personagens vão fazer. E os atores vão interpretar. No RPG, a novela ela é escrita pelo mestre, né? Ele vai criar aquela história. Porém, os papéis não estão delimitados. Quem vai criar os papéis são os próprios jogadores. Então, tudo que o jogador fizer vai construir a história dentro daquela história que o mestre criou. E eu tento explicar dessa forma. Muita gente consegue entender. E tá certíssimo, né? Porque quando a gente relaciona as coisas do dia a dia com alguma coisa com uma ideia nova que a gente quer mostrar pra alguém, é sempre bom fazer essa boa relação pra que a pessoa identifique com facilidade. E uma coisa legal, né? A gente fala muito da história da RPG, então de onde que veio essa parada, mano? O primeiro e maior e absurdo de todos os RPGs é o Dungeons and Dragons, que todo mundo conhece, né? O dragão já tá velhinho, né? Porque ele nasceu em 74 e nas mãos aí das duas primeiras lendas aí do RPG, né? O Gary Gygax, que muita gente deve conhecer. O vovozinho, ele capitaneou a escrita ali de todos os primeiros livros de D&D, Dungeons and Dragons convencional, primeira, segunda, terceira edição, o Advanced Dungeons and Dragons, aí, durante muito tempo, né? Depois, mais pra frente, outros autores, né? Monte-Ku, que já pega do 3.5 pra frente, mais alguns outros autores ali, e aí já foi quando a coisa deu aquele boom, né? E aí a gente tem a Wizards of the Coast, que é essa maior editora de RPG que tem no mundo, né? Hoje em dia, acredito que ainda é a maior. Investindo pesado nessa questão do RPG, difundindo ele, né? Aqui no Brasil, o RPG chega pra gente aí por volta dos anos 2000, através da editora Devir, né? E aí as primeiras edições que vêm pra gente são as edições, se não me falha a memória, do Advanced Dungeons and Dragons e do 3.0, que chegam assim com uma certa facilidade, e é o primeiro contato, pelo menos que eu me lembro, né, de aqui no Brasil de eu ter visto um livro de RPG. Agora comprar foi bem mais na frente, né, bem mais velho. Eu só me lembro de começar a jogar RPG em 2008 com a minha banda. Então. E depois com vocês em 2010. Isso aí, é uma coisa bem, vamos dizer assim, uma aventura fantástica, porque a gente sabe o quão difícil são para as coisas lá de fora chegarem aqui no Brasil, né? Imagino que em outros países também de terceiro mundo, né? Vamos dizer assim, né? Não usam mais muito esse termo hoje em dia, mas essa é a verdade. E também que não são de cultura inglesa, né? Tem essa maior dificuldade, assim, das informações se disseminarem. Mas uma coisa bacana, né, que depois que o D&D foi lançado e esse conceito do RPG chegou, essa questão do roleplay que é tão inerente, ela começa a se desenrolar em 1 milhão de outros sistemas que começam a se basear no que foi feito no D&D para criar com o seu próprio conjunto de regras uma experiência diferente, né? Sim. O D&D normalmente é aquela fantasia clássica com dragões, castelos, cavaleiros, feiticeiros da torre, da corte, né, bruxas da floresta, esse tipo de coisa, né? E começam a vir também outros sistemas que propõem outros cenários, né? Um sistema futurista, que a gente pode ter um exemplo aí, o pessoal gostava muito de usar GURPS para fazer sistema futurista. A gente tem vamos dizer assim, né? Uma dark fantasy, né? Que o pessoal gosta de falar que é essa fantasia de vampiros, lobisomens e gárgulas, etc, né? A gente teve o vampiro, a gente teve diversos sistemas aí, por exemplo, o Tagmar, que era um sistema brasileiro que nasceu aí também, se não me engano, nos anos 90. Não teve uma vida muito grande, mas estava ali. A gente tem o Tormenta, que é antigaço. Já é também mais uma pegada fantasia igual o D&D convencional e que tá vivo até hoje, né? Inclusive faz muito sucesso. Sim. Então tem essa gama gigante de sistemas ali baseados no que foi feito no D&D, né? Que a galera a maioria deles usam ainda, né? O dado de 20 faces, né? Mas o mais importante é o conceito central, que é a interpretação dos personagens, o cenário,
como que o mestre, o narrador, né? O narrador, mestre e tal, são basicamente a mesma coisa. Mas como que eles interagem, como que eles vão fazer essa história se desdobrar. E isso vai caminhando, vamos dizer assim, pra gente ter uma pluralidade bacana. E até, vamos dizer, uma reciclagem de ideias antigas para coisas novas, conceitos novos, né? Que faz com que o RPG vá melhorando com o passar do tempo, né? Sim. Teve um ponto ali atrás que você disse que era muito difícil, né, esse tipo de conteúdo, né, chegar aqui pro Brasil, por exemplo, que foi começar a chegar mais pela época dos anos 2000 e tal. E também tem uma questão, né, porque antigamente o RPG não era tão famoso assim, porque assim, a galera que gostava de RPG era vista como os geeks, os nerds, né? E era a galera que era uma minoria. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tá vendo a popularização dessa galera, né? Então, conforme essa galera vai crescendo, né, vai se enraizando no meio da sociedade, deixando de ser estigmatizada, vamos dizer assim, fica muito mais fácil do RPG se difundir também, né? Porque as outras pessoas passam a conhecer e não acham, nossa, que coisa estranha. Aquela galera ali, ó, fica ali jogando uns dados, mexendo com os papel ali, o que eles estão fazendo? São um bando de estranhos. Hoje em dia, não. Sim. As pessoas vão ver, vão ficar curiosas e muita gente, por curiosidade, senta, vai querer jogar e se interessar por aquilo, né? Isso aí, Dudu. Um ponto importante aí que você tocou é isso, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, né? Tudo que era visto como, pô, coisa nerd, pô, que negócio chato, olha só o que os caras fazem, pô, não jogam a bola, não faz isso, não faz aquilo. Esse conceito, né, do que é essa cultura nerd, o que é essa coisa de, pô, eu gosto de jogar RPG, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de fazer atividades, né, que antigamente eram vistas como coisa de nerd. Hoje em dia, pô, tá na moda, mano, entendeu? Então todo mundo gosta, por exemplo, de quadrinho, todo mundo gosta de ver filme, todo mundo gosta de ver série, todo mundo gosta de jogos eletrônicos, todo mundo gosta de basicamente tudo que no passado era visto como algo esquisito, igual você falou, deixado de lado, meio visto com maus olhos ali, né? Pô, não, isso aí é coisa de nerd, não faz sentido pra gente, legal é você fazer isso aqui, aquilo outro. Hoje em dia tem essa mudança, né, que realmente aconteceu ao longo dos anos. Que bom, né? E a gente vê aí, pô, não, com certeza, a gente vê o mesmo cara que lá atrás, né, falava que, pô, isso daí não é coisa de... Não é coisa... Nossa, isso aí é direto, né? Não é coisa de homem, tá ligado? Pô, ficar lendo quadrinho, tem que jogar bola, jogar basquete, fazer isso, fazer aquilo. Nada contra quem pratica esporte e tudo mais, entendeu? Mas cada um tem a sua vibe. Cada um gosta de coisas diferentes. Sim. E é interessante você ver as mesmas pessoas que talvez no passado estariam falando esse tipo de coisa e hoje em dia, pô, tá lá comprando o ingresso pra poder ir na pré-estreia de filme da Marvel, entendeu? Igual teve aí a gente viu acontecendo nessa última grande jornada que teve no cinema, entendeu? Então, pô, é bem legal ver como é que hoje em dia a mente das pessoas está mais aberta e tá entendendo que uma atividade que você faz, um interesse, uma coisa que você gosta, um hobby, ele diz muito sobre você num nível que se você, às vezes, conversar com a pessoa, você não conseguiria, vamos dizer assim, né, trazer à tona. Então, por exemplo, você vê uma pessoa que gosta muito, sei lá, né, Dudu, vamos dar um exemplo aí, quem gosta muito de jogar videogame, entendeu? Você olha o estilo de jogos que a pessoa gosta, pô, você consegue traçar ali uma personalidade do candango. Se o cara gosta muito de jogar jogo de terror, se o cara gosta muito de jogar jogos de mistério, ele pode ser uma pessoa mais contemplativa, mais introspectiva. Se o cara gosta de jogar aquele jogo de ação bom e velho FPS, se o cara gosta de jogar um jogo de luta, então você já imagina que ele pode ser uma pessoa que já tem mais um interesse assim, já é uma pessoa mais extrovertida, mais focada em coisas rápidas, né? Então, tipo, pô, a mesma coisa, você olha os hobbies da pessoa, pô. Hoje em dia a gente tem, pô, tantas coisas maneiras pra você poder fazer, né? Tantas coisas legais, você tem tantos jogos que você pode aproveitar, você tem tanta parada bacana, então acho que é muito bom essa questão de menos julgamento e mais entendimento, vamos dizer assim, né? A pessoa entender, pô, e mesmo que você entenda, você tem todo o direito de não gostar e não querer também, não tem problema nenhum, tá ligado? Mas você também não pode querer dizer que a pessoa pode ou não pode não fazer ou fazer aquela coisa, né? É, verdade. Bom, essa questão, né, de como o RPG acabou se difundindo, né, com o passar do tempo, né, também a tecnologia ajudou bastante. Por exemplo, na pandemia, quando as pessoas não podiam se juntar para jogar, a gente tem a internet aí. Ajudou, facilitou pra caramba, né? Muita gente continuou jogando com suas mesas online e continuaram suas aventuras, né? E
Hoje em dia a gente tem plataformas que já fazem isso. Você consegue montar sua ficha de RPG, os mestres conseguem fazer toda a sua história, colocar todo o background ali direitinho para os jogadores. Isso é bem legal. Sim, né? É isso aí, e é bacana, né? Porque a internet trouxe acesso à informação pra todo mundo. E pra jogar RPG tu precisa basicamente de uma folha de papel, um lápis e uma borracha. E é isso. Sim. Conseguindo se comunicar com as outras pessoas. E imaginação. Você tem tudo. Isso aí, principal, né? Você tem tudo que você precisa pra poder contar uma história legal, né? E acho que é muito desse caminho que é bacana, enxergar que um RPG, mais do que um jogo, ele é uma oportunidade que você tem também de encontrar, vamos dizer, lados dos seus amigos, das pessoas que estão jogando com você e até de você mesmo que você não conhecia. Sim. E quando você interpreta, né, quantas pessoas que jogam mesmo não tem aquele momento bacana de que você tá tão imerso naquela personalidade do seu personagem que você realmente tá agindo conforme aquele código de conduta que ele age, os ideais que ele tem, você pensando em fazer o que aquele personagem faria naquela situação. E aí todo mundo agindo, né, nessa, vamos dizer assim, nessa mesma sintonia, né, você vê como é que o jogo fica de uma maneira densa, a hora passa voando. É praticamente escrever um livro de maneira coletiva, se você for olhar de uma certa forma. Sim. E realmente, essa questão de ficar imerso ali naquela emoção, assim. Eu tenho várias lembranças, por exemplo, daquele primeiro jogo que você mestrou, né, tinha o Byron. É, Herança de Byron. Isso, Herança de Byron. Eu lembro de acabar, né? Naquela época a gente jogava na praça lá do ETPC, né? Claro, a gente era estudante, né? A gente não trabalhava, a gente ficava até quase meia-noite e tinha que correr para pegar o último ônibus para casa, né? Até a volta é uma aventura, né? Até a volta era uma aventura, exato. Eu lembro de eu e o Victor, a gente ia pro ponto junto, né? A gente atravessava a 33 inteira até chegar no shopping. Só que aí, naquele calor, né, da emoção do jogo, a gente ia empolgado conversando sobre o jogo. Pá. Cara, eu lembro disso como se fosse ontem, assim, sabe? Na minha cabeça. Todo dia que a gente jogava e a gente voltava tarde da noite conversando, era incrível pra mim. E essa parte legal, né, assim, de você criar memórias, né, com relação a uma história, vamos dizer assim, né, que você não viveria. Por exemplo, vamos lá, né, a gente não tem condições de viver um mundo fantástico sem incorrer de nenhum dos riscos negativos, né? Porque a gente fala muito de... Pô, seria legal morar num mundo onde do nada aparece um dragão vermelho cuspindo fogo na sua casa, tá ligado? Você terminou de pagar ela em suaves 35 anos de prestação na Caixa Federal e o dragão atropela a sua residência. Porra, não deve ser maneiro, não, entendeu? Nem então, um pouco, você pode olhar... Você pode olhar o RPG como uma oportunidade de você ir para um mundo outro, né, diferente da sua realidade normal, experimentar tudo que é legal que tem lá, sem nenhum dos riscos envolvidos. Olha só que maravilha. Excelente. Muito bom. Sim. E, né, gente, a gente continua, né, com essa pegada falando pô, beleza, e aí? Esse roleplay, pô, ele é importante, ele é bacana, ele é legal, tem uma sintonia entre narradores ali e jogadores, né, que estão na mesa. Você vai ter um cara que é mais teu amigo, o outro cara ali cujo personagem tem ideias parecidas com a do seu, né? Isso é tudo muito bacana. E pra onde que isso leva você? Isso leva você cara, é o que a gente sempre fala, desenvolver, por exemplo, a sua oratória, desenvolver para perder a vergonha de falar em público, né? Você tá ali falando entre os amigos e quando você não percebe, daqui a pouco você já tá falando com pessoas que você normalmente não falaria, né? Perder esse acanhamento, né, que a gente tem. O RPG, pô, é muito bom em ajudar você a perder isso, né? E uma parada interessante, né, Dudu, que a gente sempre bom a gente falar, né? É uma atividade que praticamente, vamos dizer assim, né, muito barata e que rende pra você inúmeros benefícios. Sendo esse, você pode acabar com amizades também no RPG, né? A gente já viu acontecendo uma vez ou outra, mas... enfim. É não levar pro lado pessoal, entender exato. que o que acontece no jogo é no jogo e, lógico, determinar limites do que vai ser feito dentro do roleplay. Claro. Mas, né, vamos seguindo, Dudu. O que mais a gente tem pra falar aí de roleplay fora aí do RPG? Pra onde que isso nos leva?
Ó, a gente sabe que o RPG, ele acaba servindo de base, por exemplo, para outras mídias. Sim, sim, Por acontece exemplo, muito. a gente sabe que muitos dos jogos de videogame são baseados em sistemas de RPG. E a gente tem grandes franquias de jogos que tem ali o RPG encarnado no seu sistema, né? A gente pode citar aí, ó, Final Fantasy, Dark Souls, o Castlevania, Symphony of the Night, Diablo, Chrono Trigger, o Skyrim, e a lista de jogos é enorme, né? É imensa, é imensa. E uma coisa engraçada, né, Dudu, que a gente sempre é bom a gente falar, né, por exemplo, tem gente que não tá muito habituado com jogos eletrônicos, né, ou que não tá habituado com RPG. Qual que é a principal diferença, né, quando a gente vai pra uma plataforma eletrônica pra falar de RPG? É que na plataforma eletrônica, normalmente os jogos de RPG são conhecidos por serem aqueles jogos que te permitem escolher os mínimos detalhes do seu personagem. Sim. Como você vai construir ele, se ele vai ser mais forte, se ele vai ser mais fraco, se ele vai ser rápido, se ele vai ser lento, se ele vai ser resistente, se ele vai ser inteligente, se ele vai ser perspicaz, se ele vai ser corajoso, bonitão, entendeu? Ardiloso. Então, normalmente os jogos de RPG, quando a gente fala da maneira eletrônica, né, a gente logicamente não tem como ter um narrador que seja 100% flexível, porque o computador, a história já está programada, né? Ela tem pontos de bifurcação, mas eles são conhecidos, né, pelos desenvolvedores. Eles têm caminhos ali alternativos que eles vão te contar, mas normalmente nos jogos eletrônicos o conceito de RPG sempre puxa mais para esse lado de quando você pode customizar seu personagem, quando você tem certa liberdade criativa, liberdade narrativa também, pelas decisões que você faz, né? Por exemplo, a gente falou você citou vários aqui, mas por exemplo, a gente pega um Final Fantasy, um Castlevania, eles são RPGs que te dão essa liberdade total para você customizar seu personagem, em termos de o que você quer que ele seja bom em fazer, quais equipamentos você quer que ele use, em também caçar itens, né? Isso também é uma coisa que está sempre inerente ali aos jogos de RPG. Sim. Mas você tem RPGs diferentes, por exemplo, igual um Chrono Trigger. Pô, Chrono Trigger é um jogo da década de 90 para Super Nintendo, e saiu para Nintendinho também, se não me falha a memória. E ele já era um jogo que daquela época já permitia você ter vários finais, dependendo de com qual personagem da história você interagia, que decisão dos pontos-chave você tomava. Então, no fim das contas, né, além de todos esses elementos, né, o bacana também pra gente dizer, pô, aquela experiência que vai se aproximar de um RPG de mesa com seus amigos, é aquela experiência que te permite ter uma liberdade narrativa. Sim, muito bom. Você explicou muito bem essa parte, porque são vários jogos que se basearam no sistema de RPG em si, e vários deles vão se desdobrar de forma diferente, né? Tem esses que você pode customizar seu personagem desde a classe e como ele vai ser, e outros jogos que também vão te dar alternativas diferentes, né? No caminhar da história, né? Você vai ter as opções, eu quero Com fazer certeza, A ou B, opção A ou B, e você vai e a história pode acabar de uma forma totalmente diferente, né? Sim. É praticamente a vida, né? Às vezes a gente tem que tomar certas escolhas na vida e eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. É igual aquele meme, né? Eu corro pra pegar o ônibus ou compro uma goiaba. Esse daí é meme antigo, hein? Esse meme é antigo, entregou a idade, Dudu, pô. Tá preso muito tempo na masmorra, né, cara? Pô, é complicado. É complicado. E um ponto interessante, né, que a gente sempre fala, o último que a gente citou aí, o Skyrim, né? É o jogo máximo de te dizer a missão principal tá aí e tu perde mais tempo pegando maçãzinha pra moça da cidade, ajudando o cara a correr atrás de item roubado na caverna, ou ajudando ele a pagar a dívida do agiota, do que derrotando o dragão, o vilão da campanha inteira, né? Então tem esse elemento também, né? A gente sempre fica tão entretido que às vezes você vai fazer, você não quer terminar, você não quer que aquela experiência termine. Então você começa a fazer tudo que tá em volta pra depois se centrar na história principal, né? Isso também acontece e é uma sina de todo jogador, né? Você falou de matar o dragão no final. Mas não tem uma história de matar o dragão porque ele não é o vilão? No Skyrim tem essa opção, né? Você tem um dragão lá no jogo, eles chamam ele de Paturnax, e o Paturnax, ele é um dragão que te ajuda muito no jogo, em momentos diferentes da história, e chega um momento que o seu personagem lá no Skyrim, né, você tem essa oportunidade de salvar o Paturnax, ou de aceitar a ideia de uma guilda maluca de humanos que não gostam de dragões, né?
de matar o personagem. Então é muito interessante você ver, tipo, às vezes você tá jogando um jogo, você fica num dilema moral. Você pensa, pô, até inclusive no próprio jogo, né, nesse jogo em específico no Skyrim, ele até fala, né, assim, não há mérito em eu superar a minha natureza maligna. Pô, o dragão fala isso pra você, né? Então se você tá realmente imerso no jogo e no mundo, pô, é difícil de você não se impactar com um pensamento desse, né? Até de certa forma, pô, muito puxado pro filosófico, né? Então o RPG também é uma parada legal, assim, mesmo em qualquer forma que ele tiver, ele de certa maneira te faz pensar em questões que são inerentes, que são importantes, né, pra você. E da mesma forma que a gente falou antes, isso gera toda aquela conexão que vai fazer com que você tenha um bom momento, que você possa ter um aprendizado com aquilo que você tá fazendo. Não é porque tudo se passa no mundo de faz de conta que você não pode trazer alguma coisa disso pra realidade, né? Claro que a gente faz isso o tempo todo. Muitas das vezes você assiste um bom filme, uma boa série, e às vezes tem um episódio ali que te deixa impactado, você deita ali em posição fetal e fica pensando durante uma semana. Acontece, entendeu? Ou você pode pegar aquele episódio bacana que você vê aquele protagonista superando uma adversidade e aquilo te dá vontade também de você também superar uma adversidade, se levantar contra alguma dificuldade que você tá passando. Então esse poder de, vamos dizer assim, né, de incentivar você, de inspirar você, isso tá tudo ligado ao quê? Tá ligado ao roleplay, cara. Tá ligado ali àquele artista que tá naquela série, naquele livro, naquele filme, despertar em você uma emoção como se você estivesse vivendo aquele momento. E você responde aquilo, né, de uma certa forma, e cabe a você ou não decidir o que fazer com aquele estímulo, com aquele incentivo que você teve, né? E igual você falou, ficar remoendo durante semanas a morte do seu personagem favorito. Né? Ou você pode querer vingança e querer assistir a série pra ver o cara que fez o que você não gostou se ferrar no final. Caso isso aconteça, né? Então tem essas facetas diferentes aí que a gente pode estar mencionando. Que, pô, cara, roleplay não é só jogo, não é só RPG, não é só jogo eletrônico. Cara, é vida, é contar história. Tudo isso faz parte dessa experiência. É verdade. Bom, e como eu tava dizendo, né, não só os jogos de videogame são baseados na sua essência ali, o RPG, né? A gente também tem grandes histórias, né, também que ajudaram a construir o mundo fantástico para a criação do RPG. Por exemplo, Senhor dos Anéis, Tolkien... É o pai, né? É o pai de tudo ali. Da fantasia, aventura fantástica como a gente conhece, Tolkien foi o cara que cravou os primeiros alicerces, né? Elfos contra orques e magos misteriosos, feiticeiros, né? Esse tipo de elementos, assim, que antes, lógico também, né? Os cavaleiros ali, isso tudo eram elementos que ficavam um pouco desconexos, né? A gente tinha menções disso em diversas obras, por exemplo, se você for pegar a Lenda do Rei Arthur, você já tinha essa pegada, já que é quase um RPG, né? Pelo fato de ter o Merlin, ter o bruxo poderoso, junto com a relíquia poderosa, que vai conceder autoridade mágica pra uma pessoa. Então você tem, né, por exemplo, dá pra falar, cita mais obras aí, Dudu, manda ver aí, livro velho, quer dizer... Livro clássico. Bom, livro clássico. Eu falei do Tolkien, né? Do Tolkien você dá pra desmembrar várias histórias aí. O Darlan não tá aqui. Darlan é um amigo nosso, gente. Darlan é viciado em Senhor dos Anéis e ele poderia falar aqui várias histórias. Todo mundo tem um amigo viciado em Senhor dos Anéis. Se você gosta de RPG, você gosta de jogos eletrônicos, você gosta de qualquer coisa relacionada a esse gênero, é batata que você vai ter um amigo ou uma amiga que gosta de Senhor dos Anéis. Não tem como. Não tem como. Né? Agora não tá vindo na minha cabeça assim alguma outra obra antiga. A gente pode falar elementos fantásticos, por exemplo, Frankenstein. Frankenstein tem elementos fantásticos, né? Sim. O Drácula de Bram Stoker, mesma coisa. Elementos muito fantásticos, mas que antes, né, da gente, vamos dizer assim, antes desse boom que surgiu aí com o Tolkien, eram coisas que ficavam meio desconexas, né? Hoje em dia o RPG ele engloba tudo, né? Ele pega tudo que é sobrenatural e fantástico e joga no mesmo balaio de gato e você faz interações entre aquelas criaturas naquele mundo que seria horrível na realidade. Mas dentro da fantasia é super incrível, super bacana. Imagina, Dudu, você viver num mundo onde existem vampiros nas ruas. Ia ser... meio surreal, né? Mas enfim.
Tem gente que acredita que eles existem. Mas... Talvez isso seja tema para um outro podcast, Diogo. Não, com certeza, com certeza. E uma coisa legal, né, que tudo isso leva a gente até onde? Até esse significado de que roleplay faz parte de praticamente tudo que a gente consome. Desde sendo de uma forma ativa, como num jogo narrativo, como um RPG, numa peça de teatro, ou de uma maneira mais passiva, como a gente está assistindo uma boa série, lendo um bom livro, né, escutando talvez um audiobook, um podcast. Todos esses tipos de experiência podem despertar em você algum tipo de incentivo, de estímulo que vão te fazer viver uma experiência diferente que você não viveria se não tivesse exposto ali aquela produção artística. Sim. É isso aí. Dentro desse contexto ainda, falando de séries, livros, tá? A gente tem várias outras séries, filmes, que mostram, né, algumas pessoas jogando RPG. Estão ali inseridas que gostam disso, né? Um exemplo disso é o The Big Bang Theory. O pessoal lá do Sheldon, eles são nerds e eles jogam RPG. Estão ali várias vezes jogando lá no apartamento deles. Outra série também mais atual é o Stranger Things. A gente vê lá nos primeiros episódios que os meninos, né, no começo estavam jogando RPG, né? E pelo jeito tem toda essa roupagem. Pelo jeito, né? deve ser a versão bem antiga, né? Deve ser a primeira versão do D&D, porque a série se baseia nos anos 80, né? E o D&D começou em 74, então estão lá mostrando pra gente lá atrás, né? E eles também vêm colocando trazendo o D&D, né, pra história deles. Eles colocam o nome dos bichos que eles estão enfrentando ali na vida real, né? Eles colocam nomes do que eles conhecem dentro do jogo, né? Igual o é uma pegada legal que, né? É uma pegada legal que eles fazem o quê? Todo o processo de identificação, né? E tem aquela questão também, principalmente no Stranger Things, né, de você tá misturando o lúdico, que é fantasia da imaginação, com coisas que estão acontecendo na realidade, com essa pegada de mistério. É uma série bem bacana, eu gosto bastante. Eu gostei bastante dessa forma também que eles conseguiram colocar, né? Como se eles estivessem vivendo fora do jogo de D&D, mas dentro do jogo de D&D ao mesmo tempo. Eles pegam emprestado os conceitos ali, né, pra poder agir. E é maneiro você ver como que até dentro do universo ali da série, né, eles usam da criatividade dos recursos que tem à mão pra poder estar vencendo os desafios. Que é basicamente o que a gente faz, né? Muito quando tá jogando RPG. Você tem recursos limitados na maioria das vezes e você tem que sempre usar da perspicácia, da inteligência, de uma boa sacada, de um bom trabalho em equipe pra poder conseguir superar os desafios. Exato. Mas tem mais exemplo nesse balaio aí, Dudu. Continua cavucando aí. O Vox Machina é uma série animada que surgiu faz pouco tempo. Estreou ano passado ou ano retrasado? Isso, e baseado no quê? Na mesa de RPG. Na mesa de RPG. Todos os atores, né, que fazem as vozes dos personagens na animação, na verdade, eles jogaram o jogo entre si, né, e gostaram tanto, e eles já trabalhavam como dubladores, né, e não sei como que a Critical Role, que é a produtora, né, pegou a história deles e quis transformar numa animação, né. Eles já são bem famosos, né, aí no cenário de RPG global, né, eles já são esses youtubers aí, né, essa galera que produz conteúdo com mesas online, narrando, com facecam pra todo mundo, né. Sim, eles jogaram então online, então. Isso aí, a história veio toda online, bem bacana. Não sabia. Eu já vi alguns cortes, assim, de algumas vezes eles jogando, mas não sabia que eles faziam streaming e depois, a partir disso daí, que o pessoal gostou da história e resolveu fazer a animação. Não tinha essa noção. Inclusive, tem outros atores, né, que participam, até o Joey Manganiello, que é um ator americano que curte muito RPG, se não me engano, ele jogou com eles também. Eu já vi um corte dele jogando com eles. Não, muito bacana, né? Muito bacana. E principalmente essa galera do Vox Machina aí, é o mestre que mestra essas campanhas, né? Aquele Matthew Mercer. Ele é bem famoso, o pessoal gosta bastante dele. Inclusive nas comunidades de RPG brasileiras que eu sigo também, eu já vejo direto o pessoal fazendo cortes, assim, de sessões do jogo, com o mestre, com o narrador interpretando bastante, né? Bem bacana, bem legal.
É bem legal mesmo. Sim, sim. E igual você falou, né, Dudu, puxando pra essa parte de atores, né? A gente tem uma galera que gosta de jogar RPG. A gente já teve aí, por exemplo, de 2018, 2019 pra cá, o próprio Vin Diesel, né, o protagonista da série de filmes aí do Velozes e Furiosos, falando de RPG, que gosta de jogar de RPG, que o D&D ajudou ele num momento difícil da vida dele, que é um hobby que ele gosta muito ainda de manter até hoje. Sim, sim. Então a gente vê além dele também. A gente já teve já o The Rock jogando RPG, a gente já teve o Terry Crews jogando RPG. Então são pessoas que você olha assim o estereótipo e você, caraca, a pessoa não vai gostar dessa atividade e na verdade ela gosta. Uhum. Pra gente ver como é que o RPG quebra barreiras. Pra você ver, né? Eu nunca jogo o livro pela capa. Exatamente, ó, serve de duas formas diferentes, né, essa colocação, né, bem bacana, bem legal. E, bom, né, Dudu, a gente pode ficar aqui falando sobre RPG por muito tempo, por um longo período de tempo, e não vai acabar as ideias, não vão acabar os argumentos, as retóricas, mas infelizmente, né, galera, a gente tem que chegar numa conclusão. Sim. Nos aproximamos aí do fim desse primeiro episódio, né, Dudu? O que você tem de consideração final aí pra gente? Manda ver. Cara, é o seguinte, eu acho que o RPG é uma atividade muito sadia, muito estimuladora. Com ela você consegue, às vezes, se encontrar e até se superar, sabe? Superar seus limites. Eu mesmo, por exemplo, quando conheci vocês, comecei a jogar com vocês, eu acho que eu não era tão extrovertido. Ainda não sou extrovertido, mas o RPG me ajudou muito nisso, sabe? Hoje eu consigo me comunicar muito bem, graças ao fato de jogar RPG. Né? Então eu acho que o RPG bacana, né? ele tá aí como uma ferramenta também. Pode ajudar muito em vários aspectos da vida, né? E isso enquanto te diverte. Enquanto Exatamente. você se diverte pra caramba com seus amigos. Você tá ali fazendo uma atividade bacana, legal, desenvolvendo uma história maneira que pode, por exemplo, despertar uma via artística em algum dos seus colegas. Olha só, imagina quantos escritores não devem ter surgido aí em mesas de RPG, compositores de músicas. Não é Diogo? Exatamente, exatamente. Então, a gente tem sempre que olhar as coisas dessa maneira, né, pessoal? A gente vê que essa jornada de evolução do roleplay, do RPG em si, ela tá sempre bombando, tá sempre indo em direção ao futuro. E a gente vê que quanto mais a gente exercita isso, melhor fica as histórias que a gente se torna capaz de contar, né? E jogar RPG é isso, é contar histórias, criar os mundos, compartilhar as experiências que a gente tem daquele mundo, criar experiências que a gente não conseguiria criar sozinho, né? Isso tudo faz parte desse momento mágico do jogo de RPG e do roleplay. É isso aí. Então, Dudu, o que a gente faz? Então, a gente agradece a todos veementemente. Muito obrigado a você que parou o seu tempinho de, lavar a louça, fazer uma corridinha na rua, de estar no ônibus voltando do trabalho ou indo do trabalho para poder escutar a gente. Nós ficamos extremamente felizes com a sua presença e com o seu carinho. Muito obrigado. A gente vai deixar os contatos aqui. Se vocês quiserem mandar perguntas, respostas, sugestões de tema, ou se quiserem xingar qualquer um dos goblins da nossa masmorra, vocês fiquem à vontade. Vamos receber as suas cartas aí, seus pombos correios aí, seus amuletos de qual, com todo o prazer do mundo, tá bom? E Dudu, fechamento é contigo, molecão. Beleza, pessoal. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio inaugural. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e deixar seus comentários, como o Diogo disse. E até a próxima aventura, aventureiros. Show!